Só para a gente ter uma ideia de horas. Ao... E aí, quer dar outra brindada? Sim. Luz, paz, amor, harmonia, saúde, sexo, poesia, mar, flores, água, terra, água, amorosidade, clareza, criança, sorriso, impulso, beleza, arte, homens, flores, mulheres, jardins interiores, floridos, encantados, tintim. Estamos aqui. Quem é que tá aí? Munganga. Seja bem-vindo. Espero que tá conseguindo ouvir a gente. Legal, Munganga. Dá aí um joinha se tiver. Eu fiquei animada aqui só hoje para esse papo aqui com tu. então, Porque faz muito tempo que a gente está tentando fazer um papo desse, né? A gente se encontrou lá no Uruga, no boteco do no Uruga e outra vez no Pedra Virada. no Pedra Virada, no pôr do sol, assim, dourado. Bem antes, assim, da pandemia, assim, uma semana antes de fechar esse ciclo de pandemia e fechar, no caso, de fechamento total e nós ficarmos mais isolados. Isso. Deixa eu só arrumar aqui que eu vou tirar isso é um detalhe do preto ali, só pra... Aqui. Vou chamar a Alice mais pra cá um pouquinho. Pronto. Só pra gente... Vai pra lá assim, pronto. Só pra tirar o preto, aquele bege. E... Assim, toda vez que a gente conversa, né, é muito legal. Lá no Pedra Virada, quando a gente conversou naquele dia, foi maravilhoso, porque dali eu acredito que saiu o Desempacou, o Maria Rosina, que foi um livro. Sim. Então a Alice é uma pessoa para mim que ela é, como foi que eu disse? Você era divinizadora, fertilizadora de sementes. Alguns até me chamam de curandeira também. Isso. Então, assim, né? Se vem dessa coisa de curadoria, de cura, né? Que essas coisas se entrelacem realmente, porque a arte, ela tem esse manto, ela tem essa luz também espiritual para quem acredita, para quem sente, porque, né, não basta só de repente eu chegar aqui eu dizer, mas assim, se você sente enquanto você faz arte, enquanto você Isso. pensa a arte. Então, aí Alice me convidou para há um mês e meio, né, atrás mais ou menos, e ela já tinha visto umas esculturas minhas de arame que eu tinha mostrado, já faz o quê? Uns 2 anos, eu acho isso, mais ou menos. Já faz mais, cara. Mais, já né? fazem, acho que 3 anos, Isso. por aí. E aí eu lembro que você tinha me encorajado, tipo, vamos fazer uma exposição com essas esculturas. A gente falou até do Misa, não foi no Misa não, No IFAM. o IFAM, que tinha um teto alto. Eu nunca me esqueci disso e fiquei pensando, nossa, ia ser lindo, porque eu adoro lugar alto, adoro coisa pendurada, né? Sim. E aí, quando ela me convidou, eu senti na hora que tinha que ser uma escultura de arame. E ela já leu meu pensamento também. Então, foi uma escultura de arame, né? Só que não foi uma escultura de arame parecida com o que eu fazia, né? Eu acho que a gente pode, eu até poderia já começar daí essa coisa. Eu acredito. Logo que eu pensei também, assim, em te convidar, lembrei, lógico, das esculturas
Mas lembrei também, assim, dos desenhos capas de Moleskine, Sim. dos livros. Por quê? Todos eles remetem a esse desenho aqui também. A coisa da linha, A né? coisa da A linha coisa e do ponto. Isso. Sabe? A coisa dessa organicidade mesmo no espaço aberto. Assim, não vejo assim grandes interferências, sabe, nesse espaço. Eu vejo esse espaço, ele bem pontuado exatamente por esses pontos e por essas linhas, dizendo exatamente o que eles são, pontos e linhas. Isso. É mesmo, e até as rosas, né? Então, assim, o que ela está falando, eu não sei quem conhece aí o meu trabalho, mas na realidade eu sempre fui apaixonada pela linha. Sempre não, mas sempre desde que eu comecei a pensar em termos de arte, né? Sim. Quando eu comecei a pensar em termos de arte, aí eu percebi, e eu queria fazer outras coisas, né? Ficava viajando na maionese, achando que a linha era uma coisa muito bestinha, muito simplesinha, né? Queria fazer coisas mais complicadas, até que teve uma hora que eu assumi que eu tenho uma fascinação, um encantamento pela coisa da linha. Talvez tenha muito a ver com a arquitetura, né? Os rabiscos, os croquis, eu sempre achei aquilo muito lindo, assim, aqueles desenhos só tipo de grafite mesmo, né? E eu lembrei, cara, de uma história que você me contou, assim, de uma época de você e sua avó, assim, Sim. de ela te dando toques, assim, de como desenhar, né? De como você trabalhar o seu desenho. E aí ela trabalhava com pontos. Isso, vou contar. Isso eu tinha esquecido dessa história. Então, quando eu lembro, é uma lembrança só que eu tenho. Eu esqueci de muita coisa mesmo na minha infância. Mas a minha avó, mãe do meu pai, era uma artista, uma mulher cheia de talentos e coisas manuais mesmo. E eu não sei que brincadeira era essa, que eu acredito que era comum naquela época, dela fazer uma malha. Ela fazia uma malha de pontos no papel e me dava para eu passar o tempo, né? E eu ficava ligando. E eu já perguntei a algumas pessoas e as pessoas diziam, não, nunca ouvi esse negócio, mas eu acho que era comum naquela época. E quando em 2008, que a arte começou a me aperrear mesmo, eu estava lá em Seattle e eu precisava começar, não sabia de onde começar, porque eu nunca fui de realismo, eu gosto muito da abstração, né? E eu estava perdida, não sabia por onde começar. E aí eu lembro que eu fiz o que minha avó fez, eu fiz comigo mesma, né? Olha que coisa bonita, né? Assim, como aquela coisa de que alguém te ensina e depois você faz com você mesma. Que é é bem psicanalítico isso, né? A gente introjeta aquilo, seja bom ou seja ruim, né? Aí eu fiz uma página cheia de pontinhos e comecei a ligar para ver se alguma memória, alguma coisa caía, entendeu? No lugar certo. E depois eu lembro que eu fiz uma página toda de linhas, assim, e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque isso aí é negócio para criança de terceira série, né? E foi ali que a gente... são reconexões, na realidade eu estava fazendo mais do que aquilo, né? Era um resgate, eu acho. Buscando as garatujas dessa criança que tinha coragem de desenhar e tal, mas que naquela hora, no aconchego da avó, acreditava e foi a partir dessa lembrança, né, desse caminho, né, porque são caminhos, linhas são caminhos, são, né, os pontos são sementes que a gente vai ali pelo caminho colocando e vai buscando trilhar, assim, né, que pontos são esses que se transformam em outras figuras. Isso, então assim, com o tempo, né, eu fui me assumindo com essa coisa da linha. Hoje em dia eu estou completamente assumida, eu acho que a linha é a linha e o ponto, né? Eu sou muito de origem, eu sou muito purista, assim, eu gosto, né, por isso que eu estou tomando cachaça, assim, eu gosto muito das coisas, eu não sou muito de coquetéis, de drinks, eu não sou muito de misturar, né? Então não tem mais original do que o ponto. O ponto é o ponto, né? De onde tudo é uma coleção de pontos. É quase uma obviedade. O próprio círculo, né? O ponto é o círculo, isso. Né?
Dependendo de onde você vê. Né? De onde você vê. Isso aí que você falou é muito lindo, porque a Terra é um ponto. E para alguém que está em Plutão ali, como Plutão, nem um ponto visível é ainda. Então, assim, eu acho que essa coisa da linha, são linhas, né, aqui. O arame, quando eu comecei a trabalhar com arame, lá em Seattle eu fiz aquelas 4 esculturas, né, penduradas lá no meu quarto. Só que o que foi interessante, Alice, assim, eu tô até curiosa para falar disso com você, para ver se surge alguma coisa para mim, é que quando eu fiz aquelas esculturas em Seattle, elas eram retorcidas, sabe? Era muito nó. Eu, infelizmente, depois que acabar aqui, eu vou postar isso, eu acho, para as pessoas verem. Sim. Mas eram uns entremeados, assim, era como se fosse malhas, né? Malhas, e tinha muito nós. sofrimento, eu acho, porque era nó. E eu lembro fazendo que eu ficava passando mal, assim. Era tanto caminho que não dava em lugar nenhum e não chegava. Então, quando a Alice me convidou, eu achei que eu ia fazer uma daquelas esculturas. Elas ficaram, algumas eram assim, não eram todas, mas nenhuma era tão fluida como essa, assim, né? Eu acho que a maioria tinha uns negocinho assim. Então, quando ela me convidou para fazer essa, uma coisa que eu fiquei meio empacada no começo é que eu fiquei achando, a minha cabecinha ficou achando que eu ia fazer daquela forma. Só que não era. Só que não, né? Dentro já alguma coisa sabia que não era mais momento para aquilo. E demorou um pouco até eu ver que não era, que agora era um momento de fluidez para mim. E realmente é, na minha vida, curiosamente, né, minha gente? Porque a gente está na pandemia. Sim. E parece até que eu estou falando que eu estou numa fluidez, mas a pandemia primeiro foi um vazio, né, que é uma abertura, um vazio, não Sim. é intrincado, né, ele é uma abertura para mim. E realmente eu estou num momento de fluidez. Depois desse vazio, estou na água do rio, né? Então, veio para mim, na minha cabeça, essas linhas, que na realidade elas são espirais, né? Não sei se você viu quando Sim. eu vim, né, a maneira que eu as fiz, né, quando eu comecei fazendo, eu fui só abrindo, elas eram assim, né, aí eu fui só abrindo, mas se você largar um desses sozinho aqui, ele faz assim. Cada um desses faz isso. Né? É lindo, né, é bem dançante, mas quando eles ficam juntos, aí começa a dar outras formas, né, mas são 9 espirais, e 9 é um número cabalístico, né, um número bem... Por que tu acha que esse que eu, naquela época, não sei, isso me... Não foi incomodou, mas isso me deixou curiosa, assim. Eu nunca esperava que essa escultura saísse tão fluida, porque eu não era assim. Eu sempre fui mais rígida, apesar de gostar de dançar. Pois é, assim, o desenho que se mostra, né? Os desenhos que se mostram anteriores, nas outras esculturas, eu vejo que eles têm muitos nós, muitos entremeados, porém eles são mais, assim, lineares, geometricamente lineares. Entendi. O plano. A maioria está num plano só. Você percebe que eles, entende? Eles não explodem assim com esse volume, eles não se mostram com essa leveza e abrangindo o espaço assim, com essa dança mesmo. O espaço que é esse vazio do que você fala, Nossa. Que é um vazio assim imprescindível para a criação, para fluir mesmo. E depois dessa fase, muito depois que foi já quando a gente se conhece e tal, nos outros desenhos, quando você foi me apresentando os outros desenhos, eles já trazem esse desenho, eles já trazem essa forma, essa dança. Entendi. Todos esses novos desenhos, apesar de eles não terem se transformado em esculturas, mas eles conversam com esse desenho aqui. Nossa, olha, minha gente, eu tenho que parar e falar isso. Tá vendo porque eu trouxe a Alice hoje aqui? E porque ela vai estar em todas as entrevistas. Isso aqui é uma série. Só para o pessoal saber, a gente está fazendo uma série. Que conversa fantástica. Eita, Cida, beijo. Hanna, massa.
Então, eu trouxe a Alice justamente por isso. E como isso é importante para o artista, né? Para qualquer artista, né? Essa conversa, ela falou uma coisa que eu não tinha imaginado. E olha que eu penso muito, né? Totalmente, caiu a ficha totalmente. Agora, que as outras esculturas eram plano 2D quase. Quer dizer, Sim. eu não estava tirando quase que... Estava no papel ainda, né? Eu não estava tirando muito, totalmente proveito do fato que eu estava no ar. E justamente, e talvez eu estivesse vivendo assim também. Sim, No 2D. Sim, no Entendeu? 2D. E é engraçado, porque aí eu vou entrar um pouco no campo do psicológico, né? Porque eu não acho, na minha concepção e na minha vida, né? Que a arte separa da minha vida, né? Eu vejo a minha arte bem misturada com a minha vida. Realmente, nesses últimos, né? Eu estou num processo de psicanálise bem legal e assim, é como se eu tivesse encorpada, como se eu tivesse... Sabe quando uma boneca está no chão que você bota ar e ela... Aí olha que interessante isso que você está falando, porque é o que me veio agora, que aquelas esculturas eram também como eu estava vivendo, né? Amassada entre uma capa de livro e outra, sabe aquela coisa assim? Sim. Né? É bem interessante isso, eu achei. A arte, ela nos dá essa possibilidade, né, de perceber esses elementos, assim, esses elementos que estão em nós, assim, eles estão em nós desde sempre, mas que eles precisam serem articulados, eles precisam serem tocados, assim. Isso. E para tudo isso existe um espaço, né? Um tempo, e muitas vezes é preciso realmente o vazio para a gente entender como isso vai se articular, por que isso vai se articular, sabe? O que te levou, por exemplo, a essa síntese, por exemplo, ao preto, ao branco e ao vermelho, Isso. sabe? Ou isso sempre foi uma constante? Nossa, essa pergunta é interessante e eu não sei se eu sei responder, assim, eu sei o que eu sei, né? Mas de repente tem uma coisa mais inconsciente. Eu sempre gostei muito de vermelho, porque quando eu era bebezinha, minha mãe decorou o quarto inteiro dessa cor, assim, do vermelho sangue. Então depois eu vinha ler que o que os bebês observam quando são pequenos, muitas vezes gruda, né? Então por isso que tem muita gente que gosta do azul, porque o bebê muitas vezes fica muito deitado, né? Olhando para cima. Então o vermelho é um chamego antigo, mas assim, bem antigo mesmo. E assim, eu não lembro quando eu comecei a entrar. Eu acho que é porque o preto e o branco, com o vermelho não sobra muito mais para ninguém, entendeu? Sim. Só o preto e branco para aguentar o vermelho. Né? O que aguentaria o vermelho sem... E o vermelho é meio... Talvez o vermelho seja meio leonino, assim, que é competição, Sim. né? Aí tem que ser clássicos, né? O vermelho, o branco e o preto, para poder formarem essa tríade. A outra coisa que eu já percebi é que eu sou muito, assim, dada a limitações, porque eu tenho muitas questões de dúvidas, às vezes indecisão. Então, quanto menos opções, facilita para mim. E não só isso, eu já percebi que quando eu limito, eu posso aprofundar mais, né? Então, por exemplo, texturas, padronagens, né? Você pega 3 cores só, tem várias nuances. E cruzamentos ali, né? Se uma coisa é mais preta com um ponto vermelho só, ou se ela é mais branca com um detalhe preto e só um risco vermelho. Então, assim, ali já tem uma variedade de coisas, assim. E eu gosto de cores intensas, eu não sou muito de cores pastel, eu gosto de cores intensas. Então, o vermelho e o preto são cores muito intensas, né? E eu sou chegada... eu acho que tá me vindo assim, escorpião, aprofundar, sabe? Eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu gosto de mergulhos bem fundos, assim. Tenho até que ter cuidado. E acho que o vermelho e o preto possibilita muito isso. O branco é meio que dado, né? Porque o branco está muito presente sempre, quase. Sim. E falando sobre esse profundo, sobre esse mergulho, assim, essa obra ela traz assim bem fortemente esse mergulho, esse profundo, né? Isso. Fios de sangue.
Foram as tuas mãos colhendo as rosas que se mancharam de sangue? Ou tu estavas colhendo rosas, ou viu alguém colher rosas? Como foi? Primeiro isso? o que veio foram que vieram foram os fios, né? Eu tô rindo aqui porque um amigo meu hoje perguntou se os fios de sangue o que era, que ele tinha já procurado na internet e não tinha achado, só tinha achado não sei o que de biologia. Eu fiquei rindo, né? Não, fios de sangue na poética, né? Na nossa poética. Sim, aqui. sim. Mas o nome veio naturalmente, mas o que vieram primeiro foram os fios. As rosas vieram logo a seguir, entendeu? Mas primeiro o que eu vi foram os arames. Inclusive eu não sabia se ia dar certo a coisa que eu pintei os arames à mão, né? Tudo isso. Mas tem algumas outras obras minhas de gravura. Tem uma coleção que eu tenho que é chamada de Caminhos. E nessas obras eu justamente entalho caminhos, né? Eu vou fazendo, só que o que imprime é o contrário, né? Sim. O que imprime é o contrário, são uns sólidos que começam a se formar, só que aí ficam uns labirintos, entendeu? Então, assim, eu já percebi, e é meio óbvio isso, que eu vejo as linhas como caminhos. As linhas são... Ela tem aquela sensação do tempo, né? Até a gente chama de linha de tempo, né? Quando eu penso em linha, eu tendo, né, sempre a pensar, né, no caminho, na cobra, né? Tem até a ouroboros, né? Então, assim, os fios, não sei porquê, mas para mim tem muito de vida. A extensão da vida de uma pessoa, né? O começo, na Carta da Roda da Fortuna, tem as 3 moiras cuidando das vidas das pessoas com a roca. Né? E é tudo a respeito de uma linha. É a linha ali, né? Uma prepara o material, né? Como se fosse o algodão. A outra trança a linha e a outra corta, né? Não, tem uma que trança, uma que enrola e a outra corta, né? Então, são os 3 momentos, né? Que é nascimento, vida e morte. E olha só, o nascimento, vida e morte ali é representado por essa linha que é constantemente trançada, enrolada e cortada. E aí isso, né, vai. Eu acho essa simbologia muito linda, assim, né? Muito poética do que é a vida de uma pessoa. E parece que não tem nada a ver, né? Como assim a vida de uma pessoa é uma linha? É uma coisa tão banal, né? Uma linha. Mas Sim. o que é que tá vendo? Pois é, sim. O que é uma linha, né? Isso. Como, né, eu falei, né, logo de primeira também, sobre as linhas, elas são caminhos e são a partir delas, assim, que tudo começa, assim. É a partir desse ponto e de você começar essa linha e de você entender esse caminho, mesmo que esse caminho não seja linear. Mas você ir entendendo como ele vai se configurando. Assim é a nossa vida, assim, enquanto artista, enquanto escritor, enquanto cientista no sentido de experimento mesmo, de olhar as coisas enquanto experimento. Então, que linhas assim nós escolhemos? Que ponto nós estamos observando? De que ponto nós estamos observando? Porque aí a arte vai nos dar vários atalhos, vários caminhos. Eita, me veio uma coisa que eu estava lendo ontem, um artigo maravilhoso. Tem uma escritora chamada Carola Saavedra. Eu não sei se é assim que pronuncia. Ela é brasileira, mas ela está morando em Colônia agora, na Alemanha. E eu estou seguindo e até comprei um livro dela, estou para ler. Estou bem curiosa. E ela tem parece que ela escreve uns artigos num site chamado Rascunho. Não sei se é dela, não sei de quem é.
E ela ela faz entrevistas. Era ontem de noite. Eu fiquei apaixonada, não terminei a entrevista, mas era com um homem de descendência assim, indígena, né? Que trazia toda a cultura dos nativos, né? Da terra. E Daniel Munduruku, ou Munducuru, acho que eu vou dizer errado o nome dele. Ele é escritor já há muito tempo. Sim. E ele tem uma cabeça fantástica, assim. E ele estava falando disso, que ele disse, eu gosto muito dessa coisa do ponto de vista, né? Que é o quê? É a visão de um ponto. Foi um negócio tão óbvio que ele falou, mas ele falou com tanta seriedade e a gente não pensa nisso, né? Que ponto de vista é a visão de cada um do ponto onde estão. Olha como o ponto é importante, porque dependendo do ponto que você tiver na linha, você vai ver as coisas por um prisma, por outro. E é isso aí que você está falando, que na vida, né? Tanto é que a gente chama essa coisa da linha da vida de jornada, na minha caminhada, a gente fala, na minha caminhada, na minha jornada, né? No meu caminho eu encontrei guru, eu encontrei isso, a gente fala muito dessa forma. E uma coisa que me veio, vou balançar ela aqui um pouquinho, não sei se dá para ela ganhar tudo aqui, para o pessoal ver como é que ela fica assim, meio se... Então, assim, tanto isso pode ser 9 linhas de vida aqui, né? É um gato mais 2, não sei quantas. São 7 vidas ou 9 vidas os gatos? São 7. São 7. São 7. É um gato e um quarto. Ou, imagina, isso pode ser... Eu vejo várias metáforas aqui. Isso pode ser 9 vidas ou 9 vidas nossas. Né? Porque eu gosto muito dessa coisa de que nós temos muitas partes dentro, né? Nós somos elásticos. Da mesma forma, eu estava falando isso numa entrevista ontem, né? Dessa visão de que eu tenho quadrilhões de células e cada célula minha é um mundozinho, né? E eu sou parte de outra célula, que é a minha família. E a minha família é parte de outra célula, que é o meu clã. E por aí vai. Então, assim, em cada espaço, em cada ponto, eu tenho facetas minhas, né? Tem partes minhas que vão aparecendo. Então, imagina se isso podia ser uma pessoa aqui também. Sim. Os vários caminhos que ela já fez, já percorreu, as várias mortes, que é outra coisa que essa ó, calma. Robertson tá fazendo um efeito tipo hollywoodiano ali de trás. Não sei se vocês perceberam. Essa escultura ela está pendurada basicamente no ar, né? A gente não pregou um prego para poder ela ficar... Foi ótimo. Obrigada, Robert. Então ela está realmente que nem a gente, por um fio. Por um fio no sentido de que não cai, né? Espero que ela não... Muito problema... Tá bom, para ela não começar a se desconfigurar, coitada. Mas olha só, é bem a vida isso, né? Essa coisa de balançar e se rearrumar e sustentar. E se perceber no espaço, assim, como nós estamos, assim, soltos, como nós temos mobilidade e como muitas vezes, assim, nós estamos presos e carregamos pesos desnecessários. Porque assim, o que nós estamos buscando, assim, com o que fazemos, assim, será que nós paramos sempre para pensar assim, o que nós estamos fazendo, assim, enquanto fios de sangue, né? Sabe? Enquanto as nossas conexões, enquanto os nossos encontros, enquanto as nossas entregas, porque toda obra de arte que se expõe é uma entrega, né? É um oferecimento ali, aquele que recebe. Então, você vai fazer leituras, você vai encontrar caminhos, inclusive nas obras de arte. Caminhos que muitas vezes o artista não encontrou. Não. E assim, tem uma coisa bem interessante sobre isso, que é esse conceito que eu também sou bem encantada na arte, que é da cocriação, né? Que o artista cria e o apreciador, ou o visitante, ou o olhador, aquele que olha mesmo, né? Ele cocria. Então, esse conceito é de um refino.
Eu acho que no futuro a gente vai, mais pessoas vão perceber sobre isso e como é refinado e quanta liberdade, possibilidade existe nisso, inclusive até de curas. Eu conheço pessoas que já foram para algumas exposições e saíram impactadas. E fichas caíram e depois dali outras coisas aconteceram. Elas foram, entraram em certos processos. Então, a obra de arte, ela não tem só a parte que nós chamamos de agradável, de estética, embora é exatamente por essa parte também que ela entra, né? O Gaston Bachelard fala muito disso, do útil e do agradável, né? Do homem faber, aquele que faz, e do homem ludens, aquele que sonha, que brinca, né? Então, uma obra de arte, ela acessa de várias formas, porque ela tem essa parte física, né, que a gente está vendo aqui, literalmente. Eu não gosto muito de... Eu gosto de materiais, eu gosto de materiais, como é que eu digo? Puros, não preciosos. Eu gosto de trabalhar com materiais não preciosos. Então, essa obra tem papel, arame normal, tinta normal, tudo normal, algodão, porque eu acho que justamente faz esse cruzamento com a vida da gente, do cotidiano, né? Como a vida é mundana e como ela é preciosa ao mesmo tempo. Né? Nessa mesma entrevista de ontem, esse rapaz, o Daniel, disse que tinha um ancião muito sábio na tribo dele, que ele dava esse conselho. Ele dizia assim, nunca se preocupem com as coisas pequenas. E todas as coisas são pequenas. E então, grandiosas, né? E grandiosas e preciosas. Isso. Então, assim, aí só dele dizer isso já dá um paradoxo na cabeça da gente, né? Assim, então, é bem poético isso. Então, assim, essa obra, ela tem... A outra coisa que me foi interessante para mim é essa dicotomia, ou talvez essa dança, essa polaridade entre os fios vermelhos, intensos, mais fininhos, né? E as rosas. Que pelo menos quando eu penso em rosa, eu sempre tendo a ver o movimento, né? Porque uma rosa, ela sempre vai nessa direção, né? Ela sempre está... E aqui elas estão até como meio espirais, abertas, né? Quando eu, assim... É mesmo, né? Quando eu as vejo assim, eu sempre penso assim, que elas se abrem como espirais, né? Logo que a Carmen falou das rosas e que falou que traria também algodões, eu lembrei das barrigudas, assim. As barrigudas são árvores africanas e essas árvores, quando chega assim setembro, lá em Brasília, né, que eu tive essa experiência assim de olhar, é uma experiência poética mesmo. Essas árvores, elas secam e aí elas derrubam cabaças com algodões. E essas cabaças se abrem e os algodões saem jogando sementes pelo ar, pelo chão, assim. Então, assim, o chão e as árvores ficam carregadas também das cabaças já abertas, né, até caírem. E o chão também, com os algodões e as cabaças. Então, é uma coisa mesmo de magia, de mágica. Fica lindo. E aí eu olhei assim, logo que eu imaginei com os algodões, eu falei assim, tem a ver com uma história ancestral, né? Que são as árvores de Nanã também, né? Assim, com um olhar para a poética e para a mitologia iorubá, entendeu? Seria a árvore assim que simboliza, né, a presença de Nanã Moruquê, né? Que é uma das ancestrais, é a mais velha de todas as mulheres, né? E ela é a protetora, assim, dessas árvores. Ela é uma anciã que está, assim, nesse lugar ligado às profundezas da terra, à lama, ao lodo, aos charcos. É isso. E aí, esse buquê, logo que eu vi, ele me trouxe essa coisa mesmo da ancestral, da primeira, assim. Então, eu até perguntei pra cá, assim, o que
você quer dizer, né, com essa entrega, esse buquê, Então, por que rosas brancas? Olha, eu acho que para mim, o que me vem é que já faz alguns poucos anos, eu acho que na quarentena talvez isso aflorou mais, né? Que eu tenho um negócio com a arte, né? Eu tenho aquela que você conhece um pouco a minha história, né? A minha história é uma história de realmente me assumir artista, de aceitar. Eu, né, descobri que eu tenho muitos impedimentos internos mesmo, e eu ia procurando e tinha muito uma sensação assim de que isso não era só meu, de que isso vinha de antes, né? Que passava pela minha mãe, que passava pela minha avó. Uma avó, mãe do meu pai, era artista, né? Mas não profissional, assim, mas tocava bandolim, tinha todas Olha que curioso, o meu pai me ajudou a pendurar um monte de quadro na minha casa. A minha casa parece uma galeria, um quadro ao lado do outro, assim, de cima a baixo. E eu falei, eu nunca vi uma casa assim. Ele disse, a casa de mamãe. Aí eu disse, como é? Ela pintava, não vendia, né, nem nada, porque ela não era. Ela ia pintando, aí ia pendurando. Então, olha só como as coisas, o sangue volta, né? O sangue acha uma maneira de voltar. E a mãe de minha mãe é ervadeira, tinha uma voz muito bonita, cantava, tocava também, eu não lembro se era tuba, eu acho que ela tocava. Então, assim, tem arte dos dois lados. E minha mãe é artista, estudou, como é que é? Educação artística, né? Sim. Mas tem uma coisa da arte enganchada, sabe? Na família, sabe aquela coisa? Como se fosse um desafio, né? De assumir isso. E a arte, ela ficou tabu por muito, ainda é, né? O ser artista, quer ser diferente, quer ver as coisas diferentes, pelo menos na minha família, todo mundo corria, né, disso, assim, e eu também corria. E a arte correndo atrás de mim, eu correndo e ela correndo atrás de mim. Então, assim, teve horas que eu comecei, tipo assim, meu Deus, será que é uma coisa de ancestralidade? Será que eu tô apenas repetindo um padrão aqui, né? A mesma luta, né, de querer se livrar da arte, e a arte fica correndo atrás, e eu senti que comigo era assim, não, agora ou vai ou racha. Aí eu disse, pronto, se rachar, lascou. Então, o sangue, para mim, o que vinha muito na minha experiência, assim, é esse sangue que me traspassa. Isso aí me arrepia, assim. É esse sangue de antes, que não morre e não morreu. O sangue de minha avó, de minha outra avó, de minha mãe, da mãe da avó, antes dela, eu não sei quem era. Aí eu tenho tios que são comediantes, tinha um monte de gente. Sim. Engraçada, arteira, muita coisa de artesanato, mas ninguém se assumia, ficava aquele negócio escondido, entendeu? Então, o sangue, eu descobri fazendo isso, que não importa, né? Que a pessoa pode não assumir, que pode morrer geração atrás de geração, mas o sangue vai querer correr daquela cor, daquela forma. E ele vai querer florescer em algum momento. Então, até as linhas em cima, né? Que penduram, então tem 9 ganchinhos ali em cima, que Robertson e nós fizemos, nós três, né? A gente pendurou as 9, são viés de costura mesmo, que estão segurando os fios. São vermelhos também, né? E eu sempre tinha aquela sensação que é o que vem de antes. Eles significam o sangue que vem de antes. E que está aí querendo dançar, né? Querendo circular, formar, balançar, né? Ele quer... Aí me remete a tudo isso, a dança da vida, né? Ele quer vida, o que tem sangue está vivo, vida é movimento, tudo isso, né? E vida floresce. Então tem um pouco assim de uma coisa que me veio, que a gente floresce quando nasce, né? Porque é uma passagem, né? Branca, assim, linda. E a gente floresce quando morre também, porque é outra passagem. Sim, é outra passagem. E que pode ser uma passagem, assim, em algum momento, assim, né? De um escuro como o útero para uma luz, não é? Que é você nascer, você sair ali do útero, daquela penumbra, e que você ainda também não tem os sons, e morrer, pode ser essa outra passagem, que a gente adormece, a princípio,
já a gente adormece na escuridão. E aí depois é que a gente começa a ir percebendo umas luzes. Então, assim, é um ciclo mesmo. E nesses ciclos, nessas passagens, nós vamos levando, nós vamos trazendo toda assim, todas essas marcas, todas essas cicatrizes, e que muitas vezes a gente não lembra, assim, mas que elas ficam ali impressas em nós, nas nossas marcas mesmo corporais, mas ficam também em marcas afetivas, assim, por cheiros, por sons, e que a gente não lembra, mas que elas vão trazer de volta aos nossos instintos, aos nossos gestos, coisas que a gente diz, eu não sei de onde que veio, por que isso está atrás de mim. Não, oi Ana, vi que a Ana Galgani entrou, que linda. E assim, eu já, pelo que eu já vi que vou mencionar a ciência assim, aqui, só porque, não que eu me incomode com isso, só porque muitas pessoas se importam, né, com essa parte assim, de tipo assim, mas isso é provado ou vocês estão viajando na maionese, né? A gente está viajando na maionese, claro, não tô brincando, claramente. Não, já tá começando a ser provado que emoções, todo tipo de experiência psíquica, né? Ela faz uma impregnação no DNA ali, né? E de sangue, DNA, para mim é muito parecido, assim. Então, assim, isso vai passando, né? E especialmente com as mulheres, né? Que já é sabido que quando minha avó estava grávida de minha mãe, eu já existia dentro da minha mãe. Né? Então, tem umas ligações aí bem antigas, né? Já vão impregnando ali, sem falar de coisas um pouco mais etéreas. Mas, bom, eu ia falar uma coisa... eu queria fazer um paralelo com a pandemia mesmo, com a questão pandêmica desse momento que a gente está vivendo. Mas eu ia só olhar aqui, essa escultura veio com um poema. Quem quiser ver, eu acho que dá para ver que eu escrevi aqui, mas isso está online. Tu consegues citar ele? Consigo. Não, decorado não. Eu tirei que ler, mas eu não sei se vai... Lê, cara. Eu vou ler o comecinho só, que fala assim: somos fios de sangue. Nascemos rosa branca, morremos rosa branca, viemos do fundo. Aí tem outra estrofe que vai... Somos fios de rosa, nascemos fundo, morremos fundo, viemos vermelho. Somos fundo, nascemos vermelho, morremos vermelho, viemos do branco. Então essa brincadeira, assim, que na realidade não é uma brincadeira, né? Ali eu mexo com o branco, a coisa da redenção, né? Do etéreo, da pureza mesmo, da alma de cada um, né? Da unidade de consciência de cada um. Eu acredito muito nisso, que somos unidades de consciência por aí, né? Poeira cósmica, mas somos brancos, né? Mas existimos contra esse fundo negro, né? Que é o cosmos aí, a grande mãe, né? O grande buraco negro que nos criou. E algumas experiências se corporificam em sangue. Né? Nesse meio aí entre sermos glória, né? Sermos só luz, talvez. Sermos só luz, mas tudo tem um contraponto. Então, é aquela história. Mas se a gente é só luz e estamos todos iluminados, para que virar corpo? Para que virar sangue? Para que experimentar isso? Ora, porque a unidade de consciência, me parece que os seres... ansiam por experienciar, né? É movimento, vida é movimento, não é estamos, não somos, né? Estamos. Então, tem uma coisa assim, eu até falei eu escrevi isso no meu texto, que me lembra muito a coisa da paixão de Cristo,
né? Por que que Jesus veio? O que que ele veio fazer aqui? Tipo, sofrer que nem um louco, né? Que foi uma loucura aquilo. Mas foi uma experiência, porque a astrologia fala muito isso, né? São exercícios, né? Cada mapa astral é um exercício que não se sabe por que acontece, não se sabe por que é escolhido, se alguém escolhe, quem escolhe. Isso aí fica para cada um. Se o próprio ser escolhe. Se o próprio ser escolhe, como é que funciona. Mas o que a gente sabe de fato é que estamos aqui em experiência, né? Estamos no fenômeno da experiência. Estamos experimentando e talvez o cosmos também esteja assim, nos experimentando enquanto células em meio a ele. Isso. Já que somos essas células, né? Somos extensões do grande cosmos, assim, então podemos estar simplesmente sendo experimentados assim e tendo essa experiência, mas que movimentos eu posso ter também, causar além dessa experiência que me estão trazendo, né? De que me propuseram, ou que eu estou trazendo. Então, assim, que é a nossa experiência, né? De estar vivo, de estar aqui consciente, consciente do presente. Isso é. Assim, eu acredito, tem duas coisas. A Letícia, né, que eu acho que trabalha com essa parte da psicologia, né? Oi, Ana! Ela está falando assim, já é provado que as emoções podem alterar até os genes. Exatamente, olha aí. Olha, porque se tudo é energia, né, então emoções também são energias, né? Não é só no concreto, né? Não é só no concreto que a gente acha, né, que é concreto. Então, mas eu estou ansiando por fazer essa ponte aí, né? Porque, sei lá, as pessoas podem pensar, tá, muito lindo, muito maravilhoso, né? Essa obra né, tem tudo isso, mas como é que isso se aplica? Eu gosto muito de trazer para o mundano, né? Porque é muita grandeza e muita pequenez ao mesmo tempo, né? Tudo misturado. E eu acho que a gente experimenta muito da pequenez nessa nossa experiência, né? Às vezes, para ver o milagre é mais complicado, né? Então, assim, essa obra, para mim, você me perguntou o que você está regurgitando aí, né? Outra coisa que me veio. O período da quarentena, para mim, foi vazio. Foi um vazio que eu estava preparada. Porque eu já venho num trabalho, né, psicanalítico, num trabalho de alto trabalho, já faz algum tempo. E eu estava totalmente preparada, já vivo na quarentena desde 2008, entre aspas, né? Essa coisa de trabalhar de casa, de andar muito a pé, de todas essas coisas assim, que muitas dessas restrições não me afetaram tanto, porque eu já meio que vivo muito num mundo mais, digamos, conectadazinha com essa coisa da natureza, e a natureza, ela impõe certas limitações que a gente tem que respeitar, né? Tem que fazer essa escuta. Mas, de todo jeito, eu tive o meu vazio, e eu parei de fazer tudo, de qualquer coisa. Eu fiquei entregue a mim mesma. E eu estava esperando alguma coisa vir. E veio. O que eu estava esperando veio. Que foi o encontro final com a arte. Que foi esse, mais ou menos em julho a agosto, eu bati o martelo. Disse, é isso. Não dá para fugir mais, assim, mesmo. E de então, eu entrei tirei um peso, assim, das minhas costas, né? Aí flui, né? O peso não estava me puxando mais para o chão. Aí eu comecei a boiar. Mas eu percebo que a pandemia, ela tem essa coisa maravilhosa que é o paradoxo. Que é nada é só branco ou preto. Nada é só escuro ou claro, né? A vida, ela é dual e ela são várias verdades que são válidas ao mesmo tempo. Essa é uma das grandes dificuldades da nossa mente, né? De ver os dois opostos que se complementam atuarem ao mesmo tempo. Isso é o tal da chamada integração. Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, boa tarde, boa. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, é tão estranho porque a pandemia, muita coisa ruim está acontecendo, mas tem umas coisas boas acontecendo. Né? Dá até medo de falar isso, né? Porque como é que você vai falar isso para uma família que perdeu 1, 2, 3 pessoas, né? É devastador, claro, isso nas famílias.
Mas eu acho que como essa escultura, né, e o vermelho aqui, eu acho que representa muito a nossa própria paixão, o nosso próprio sofrimento, né, o vermelho é a carta do diabo, né, mesmo, essa coisa da paixão. A Viviane Mosé fala, minha gente, não tenho dúvida, paixão mata, porque é o excesso, né, a gente tem que dar um jeito de conter o excesso. Quem não consegue conter o excesso de alguma forma, conter não é podar, mas é conseguir sublimar, conseguir reorientar aquilo, né? Reorganizar. E a história da humanidade, né? A razão pela qual a gente está aqui, somos quase 8 bilhões, né? Eu acho bilhões ou bilhões? Não, 8 bilhões. 8 trilhões. Bi. Quase 8 bilhões de pessoas, é porque a gente sacou como não morrer do excesso, como não morrer da animalidade. Aí ela até estava falando que agora o que a gente precisa entender é como estar vivo, né? Estar na paixão, estarmos vivos, sentindo, intensos, acordados e não nos matarmos por causa desse excesso, né? Saber organizar, é um paradoxo, né? Então, a pandemia, acho que oferece tão trágica quanto oportuna. Eu vejo muito isso. Eu falo, tinha muitas coisas que eu já estava esperando que acontecessem no mundo, em termos de mudanças, transformações, que eu estou vendo acontecer agora. A mais simples dela é essa coisa do bom uso da tecnologia para as pessoas trabalharem de casa, que diminui o tráfego, a poluição, o estresse, menos carros na rua, tem barulho, é uma série de coisas, né? Menos consumo de gasolina, isso aí é a mais simples delas, né? Uma que foi incrível é essa coisa da pandemia ter colocado todo mundo de volta para casa, isso já foi falado muito, né? A simbologia, a metáfora de volta para casa, né? E onde é casa, né? Onde é a casa? A primeira casa, primeira né? Que casa. se percebe enquanto espaço de maior toque, né? De maior conhecer. Por que o nosso primeiro desenho, a busca pelo nosso primeiro desenho, muitas vezes é o corpo. Poxa, é aquele boneco de palito, né? Depois vem a casa, né? A casa que a gente desenha, aquela casa com a janela, a portinha, o telhadinho. Depois a gente passa para uma árvore, que é outra casa também. E, né? Representante da mãe, né? Representando a mãe. Natureza, né? E aí a gente busca o pai também no sol, né? A gente tem esse jogo simbólico, mas o corpo, a princípio, é o nosso primeiro lugar de identificação, né? Lugar de identificação, nossa primeira casa. Então, assim, agora, assim, né? Como que eu tô olhando realmente esse corpo? Né? Como que esse corpo está? Como que ele se transformou nesse tempo de pandemia, né? O que ele começou a sentir que ele estava anestesiado? Porque... Isso. Prestem atenção, vou pegar a cachaça, volto já, vou deixar a Alice com vocês. Estar anestesiado necessariamente não significa que não estamos sentindo. Estar anestesiado, você está anestesiado de alguns sentidos, mas aquela vibração, mas aquelas sensações estão passando por você. E assim, e tudo isso fica impresso, mesmo que você não esteja completamente consciente. Por que as pessoas, quando estão em coma, elas também percebem? Em alguns momentos elas têm percepções. Interessante isso. E que só depois do coma, assim, muitas vezes a gente vai recobrar isso, assim, no próprio sono. Então, assim, a pandemia, ela nos trouxe também essa sensação de anestesia. Então, assim, e agora, assim, e esse corpo? O que é que ele está dizendo em casa? Voltando para casa, se sentindo, se olhando.
sem tanta maquiagem, sem tanto protetor solar, né? sem tantos artifícios para sair, sem tantas, com uma máscara, mas sem tantas máscaras. Sem tantas proteções. Sem tantas proteções. Como que ele está em casa com ele mesmo? O que ele está dizendo, fazendo? Isso. Olha só, a Célia Paiva, museóloga, falou o seguinte, foi quando eu falei, eu acho que a paixão mata, né? Que ela quis dizer que o excesso mata, né? Mas por que Dionísio mata? Mas também sem Dionísio a gente não vive. Então tem que saber viver, saber organizar essa necessidade da gente. A Viviane falou assim, a gente vive pelo prazer, mas o prazer sem contenção pode nos matar. Ela disse, essa matemática agora tem que ser, nesse estágio atual da humanidade, né, que a gente já passou de 6.000 anos da racionalidade, isso aí vai ter que ser resolvido entre emoção, instinto e racional. Né? Como nós vivemos para o prazer, mas a gente aprende a cortar isso para poder não morrer. Só que quando a gente corta, a gente acaba nessa situação. Até ela falou assim, um mundo que não tem prazer é um mundo deprimido, que é a nossa situação, né? Mas ela falou assim, e como mata? Aí depois ela falou, total verdade, pena que essas mudanças foram regadas a sangue. Maravilhoso, Célia. E assim, você traduziu essa escultura, né? Pena que essas mudanças foram regadas a sangue. Ou seja, os florescimentos estão grudadinhos no sangue, não tem como separar. Eu acho que esse é um dos conceitos da pandemia que é muito difícil da gente entender, que a minha psicanalista fala que crescer dói, né? E doer faz crescer também. Né? Quando a gente está crescendo, o osso estica, dói. Mas se isso não acontecer, você vai ficar encruado. Então, assim, essa escultura fala desse paradoxo, né? De que vida e morte atuam juntos ali. Né? Que onde tem muita morte, tem muita vida querendo pulsar. Né? Onde tem a coisa do escuro e do claro, da noite e do dia, do sol e da lua. Um não existe sem o outro. E eles estão um parindo o outro o tempo todo. Então, o sangue, né? Jesus fez isso maravilhosamente na paixão dele. Foram 12 estágios de sangue. No final, ele morre e ressuscita. Né? Assim, não estou puxando para a religião, não sou pessoa de religião, mas eu tenho um religare, né? Isso, eu acho bonito algumas histórias, né? E Jesus tem essa simbologia que ele deixou, né? A paixão de Cristo, seus 12 pedaços, né? Suas 12 partes, e no final ele floresce depois de 2 dias. Então, assim, eu queria muito que o mundo começasse a pegar isso, né? Que é um paradoxo difícil de entender, porque como é que eu vou entender que... E não é para sofrer de graça também, porque às vezes a gente fica no tóxico meio que de propósito, não é isso, mas é que o sofrimento, quem está vivo sofre. Não tem uma alma que esteja viva que sofre no sentido de que nós sentimos dor e nós sentimos alegria. O Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra chileno que eu sigo, ele morreu ano passado, mas ele disse uma coisa que me toca muito, que é: quem não vai fundo na dor, não consegue fundo no prazer. No prazer no sentido da alegria. Né? Então, assim, o que acontece com a nossa civilização? A gente foge tanto das coisas difíceis, das coisas que são difíceis, que a gente termina também não conseguindo entrar no que é na amorosidade de fato. E a gente fica vivendo uma vida superficial, que a gente nem dói direito, nem se alegra direito. Né? E a Viviane Mosé fala isso, ela fala, você tem que fazer as coisas difíceis. Se você terceirizar o que é difícil na sua vida para outra pessoa, ela faz, você está perdido, porque você vai ficar dependente daquilo para sempre, porque a vida vai ter coisas difíceis. E o adulto maduro tem que lidar com isso de alguma forma. Né? Então, assim, a pandemia traz, eu acho que, para mim, é o maior tapa na cara, assim, nesse sentido, de que é quase como se dissesse assim, vamos ver o quanto vocês aguentam aprofundar.
Mergulhar. Enquanto vocês estão inteiros realmente, assim, Isso. em vocês, enquanto vocês estão inteiros junto ao outro, sabe? Enquanto presente mesmo, Sim. enquanto se estar presente. Porque agora, assim, a gente não tem, aparentemente a gente tem, mas não temos tanto espaço, assim, tanta distração agora. Nós temos um olhar bem voltado para o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo. Então, assim, estamos conscientes? Estamos presentes em nós mesmos? Ou estamos, assim, em fuga ainda? Acho que em fuga ainda, mas aprendendo, né? Eu acho que, como eu falei, é difícil, mas eu acho que há muitas oportunidades de ver muitas coisas. E eu vejo, claro, todo mundo está tipo, eu quero que isso passe, eu quero que isso passe. Eu não sei se essa é exatamente a saída, entendeu? Ficar querendo a fuga, né? A fuga. Porque vai passar quando passar, não tem. A vida é assim. A vida é isso, a vida é sangue e florescimento. E a gente não controla quando vai ser sangue, em todos os sentidos, porque o sangue traz a dor e traz o prazer, né? E quando vai ser pura luz, né? E o fundo preto não passa nunca, né? E assim, com relação ao fundo preto, deixa eu ver o que ela está dizendo. Penso que também está em fuga. A pandemia trouxe esse paradoxo, prazer, mergulho na dor. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Então, assim, a gente está chegando perto do fim, que já são 4h30, Alice. A gente começou umas 3h30. Mas não sei se eu deixei mais ou menos claro de como o que a pandemia me toca, né? Que trouxe muito essa coisa do meu próprio sangue, das misérias que eu achei que o meu próprio sangue da minha família estava despejando em mim e que também são oportunidades. Eu sou grata, né, hoje em dia, porque é difícil o que eu tenho que fazer, né? Mas é maravilhoso, porque é a arte, né? O que eu tenho que fazer é a arte, que é difícil e é maravilhoso. É a vida, né? E com relação ao geral, é essa dança mesmo, do sangue, do florescimento, né? Esse balanço aí. É uma liquefação, uma depuração. Né? É um ensaio, né? Um ensaio. Que pena. Alguém tem mais alguma? Não sei se tem mais alguém por aí. Célia, muito obrigada pela sua presença, né? A gente... É muito bom quando tem... A Ana tá aí falando do paradoxo. Eu acho que muita gente está sacando também. Também, né? Tem muita gente sacando esse paradoxo, assim. Então, é uma conversa bem interessante e eu espero que essa conversa... Acho que é por isso que eu queria trazer isso, né? Eu queria trazer essa coisa do... É um conceito difícil, né? Do paradoxo, porque eu tento conversar isso com algumas pessoas e é claro que não desce redondo para todo mundo, né? E a exposição, cara, a exposição inteira, ela tem uma carga muito forte sobre esse paradoxo, assim. O que nós esperaríamos, assim, de repente, alguém falou, pode ser uma exposição muito densa, muito carregada, porque estamos num momento pandêmico. E, no entanto, a exposição é uma explosão, assim, de luminosidade, de cor, e falando sobre esse interior, sobre essa vida, sobre essa escuridão, mas que ela quer luz, ela quer cor. E eu me arrepio, assim, com isso, porque eu realmente cheguei à conclusão que falar da verdade, não da minha verdade para outra pessoa, mas cada um falar da sua verdade, liberta, alivia, pode ser até difícil. Eu sou taróloga, né? Lido com isso o tempo todo, assim, sempre saem coisas boas e coisas difíceis numa leitura de tarô. Mas a palavra que eu mais ouço é as pessoas dizendo, que alívio, porque entrar em contato com a alma, com a sua própria interioridade, com a tua própria verdade, é libertador, né? Tira um montão de angústia, né? Teve um terapeuta meu que falou que a angústia é você não perceber, não saber, não estar em contato. Quando você está em contato,
tem uma certa paz. Dor não quer dizer agonia, não tem que ser agonia, né? A dor, ela tem, se ela for acolhida mesmo, ela pode ser vivenciada. Como eu acho que muitas pessoas estão, porque tem muita gente em luto, muita gente está passando por isso, né? Que o luto é uma cura, né? Que é um processo difícil, mas também muito bonito, e que ele pode ser vivenciado sem agonia, sem desespero, se há um acolhimento desse sentimento como algo inerente à condição humana. O que não morre, não renasce. A pior coisa que a gente pode esperar é das coisas de não morrer. Imagina ficar para sempre, porque no tarô a carta da morte é uma carta de transformação. Então, tudo que é novo, que precisa vir, precisa passar por uma alquimia, né? Por essa alquimia, essa transmutação que é a morte. Então fica outro assunto bem interessante para a nossa civilização, principalmente a civilização ocidental, né? De aceitar mais a morte como parte da vida. A morte é parte da vida, e não é só aquela morte do finalzão, é a morte de cada dia, a morte de toda noite. Toda noite a gente morre, né? A gente morre de certas maneiras, né? Porque Nós a consciência morremos, desaparece. a consciência desaparece, porque assim, precisamos esquecer coisas, porque precisamos lembrar outras, precisamos terminar ciclos, né? Tem ciclos que precisam ser fechados, outros abertos. Então, assim, tudo isso é morte. Isso. Tudo isso é vida, assim. Alguém quer entrar aí, a gente vai fechar, mas se alguém quiser entrar, é permitido, viu? Um de vocês falar qualquer coisa aí, eu boto vocês. Mas a Célia estava falando aí da sua curadoria, Alice. Deixa eu ver aqui, ó. Ela falou, verdade, Alice, parabéns pela maravilhosa curadoria. Ela e Robertson, que está aqui na coxia aqui, também gravando de outra fonte, ele que registra tudo pra gente. Ana está dizendo que está curiosa para conferir a exposição. Venha, vamos combinar, porque algumas pessoas podem vir, né? Sim. Uma a uma, assim. Uma a uma, assim. A gente não pode quiser receber para fazer uma aglomeração. Isso não vai ser possível, mas a gente pode receber. Isso. Cida, linda. A Negra Maravilhosa está dizendo se vai ficar salvo. Vai sim. A gente vai deixar salvo. Depois eu vou passar para a Liz, ela vai colocar no perfil dela também. E Célia está dizendo assim, o dia morre e nasce todo dia, exatamente. Que beleza. Bom, então vamos fazer. Você tem mais alguma coisa para adicionar, Robertson? Para a gente fazer o nosso brinde final. Que lembremos sempre assim das folhas e das flores, assim. Que a gente lembre sempre das frutas, dos legumes, assim, e que observe, assim, que eles levam um tempo vivos, né? Que eles levam um tempo vivos, assim, até que eles brotem na terra, até que eles sejam transplantados, arrancados, que eles sejam comidos. E dentro de nós eles vão levar um tempo de gestão, mas assim, tudo tem esse tempo de amadurecimento, esse tempo de florescer. Então, lembrem das folhas e das flores e dos frutos, assim. Nós somos assim também, assim, enquanto corpos. Amei. O que nos faz vivos é esse sangue que está circulando. É isso, é esse ritmo. Pronto. Obrigada, Alice. Foi um prazer, você sabe, maravilhoso. Eu estava super animada da gente conversar aqui, porque a gente ia aqui mais por umas 2 horas. Se deixasse, entrava um assunto depois do outro, a gente ia logo puxar o Robertson para cá também. Mas vamos fechar.
vai ficar gravado no meu perfil, né, lá no IGTV, tá bom? E repassem, pode espalhar, a ideia é essa mesmo, das pessoas começarem a observar a arte como um lugar de cura psíquica, de abertura, um lugar político também, por que não? Né? Um lugar assim, e um lugar integrado, né? Não é só a parte estética, é toda a parte do ser, né, que está ali. A gente tem muita coisa para conversar aqui, vamos voltar semana que vem, eu vou entrevistar a Alice na obra dela, que está maravilhosa, aqui pertinho, e tem mais 2 mulheres que vão ser entrevistadas, a gente quer fazer o máximo de gente até o final. Sim, era isso, só agradecer a presença Maria, de vocês. Ai, a Maria é uma delas da semana que vem, a Maria que entrou agora, e vamos brindar então? Vamos sim. Nossa cachaçinha. A cura, A ao cura, amor, à ao luz, sangue, à paz, aos à ancestrais, beleza, ao sexo, aos nossos ancestrais, à ao luz, céu, à luz, à lua, à água, à água, à terra, ao corpo, ao corpo, aos arrepios, aos sentidos, aos brindes, à dança, à dança, à vida, ao movimento, aos nossos corpos, a mais sorrisos, aos jardins interiores, que possamos plantar mais flores. E a vocês. Obrigada, Robertson. Tintim, a nós. Adeus. Alice é nossa Hecate aqui, que é a longeva, a sábia anciã. E anciã, ela não tem nada carinha de menina, né? mas a alma tá bem, a alma é antiga. Salve, Tintim. Obrigada, minha gente. A gente vai fechar. Maria vai ficar gravado, depois você assiste e fala, tá? E semana que vem a gente marca. Beijo.